A graça e a paz aos irmãos, às irmãs, aos amigos, enfim, a todos que nos acompanham pela Rádio Evangélica FM e pela internet, através do nosso canal do YouTube. Todos sejam muito bem-vindos a este ambiente de adoração, louvor, a este ambiente de busca da presença do Senhor. Também os nossos irmãos ali das nossas congregações, em Nova Tiúma, ali no Janga, aqui no Caçote, a nossa congregação Luz da Vida, aqui em Olinda, a nossa mais nova congregação Palavra Viva, assim também como aqueles que têm já nos visitado ali em Engenho do Meio, no nosso projeto para uma futura congregação. A todos, sejam todos muito bem-vindos, nossa palavra de saudação. Eu gostaria de fazer um convite a todos vocês, neste momento, no início deste culto. E para este convite, eu gostaria de trazer à nossa memória as palavras de oração de um homem chamado Abacuque. Em certo momento, quando ele teve uma revelação do Senhor, em que ele viu coisas terríveis que aconteceriam com a nação de Israel, ele disse: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e nos campos não produzam mantimento, e ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação, porque o Senhor é a minha fortaleza, e dá aos meus pés a ligeireza das corças, e me faz andar nas minhas alturas. É com esse espírito que eu quero convidar você a esta noite nos unirmos ainda muito mais em espírito de oração, em espírito de louvor, de adoração. Estamos sim separados fisicamente, neste tempo, nos acontecimentos que estão no nosso país, no mundo, mas em espírito jamais. Estamos unidos num só nome, Cristo Jesus. E é assim que eu desejo convidar vocês para iniciarmos o culto cantando. Nós vamos louvar a Deus com a miscelânea que envolve um cântico e um hino muito conhecido. O cântico é Hoje é Tempo de Louvar a Deus, e o hino é Louve o Meu Ser, o 227 do Inário para o Culto Cristão. Louve conosco. Hoje é tempo de louvar a Deus, em nós agora habita seu Espírito, então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, louve meu ser, ó grandioso Senhor, Rei da glória. Sua bondade conserve para sempre em memória. Cante ao Senhor hinos e grato louvor, pois Ele é o Deus da vitória. No meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar,
que tudo dirige. Ele protege você, assim nada o aflige. Ao Salvador, ame com todo fervor, só nele se regozije. Vem louvar, vem louvar. Hoje é tempo de louvar a Deus. A leitura bíblica está proposta no nosso boletim. Você que baixou o boletim pode nos acompanhar. Foi extraída do livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 14 ao 16, que diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos louvar neste momento o teu santo nome, pelo nome de Jesus. Ó Deus amado, não importa o que acontece neste tempo, não importa, Senhor, esse vírus que tem assolado o mundo todo, nós temos rogado que tu tire ele do nosso meio, mas não importa, Senhor, não importa o que venha acontecer, não importa o dia de amanhã, não importam as aflições que podem estar no nosso caminho, nós continuaremos louvando o teu nome, porque tu és o Deus da nossa salvação, porque tu és a nossa segurança, porque tu és, Senhor, a vida eterna, porque só em ti, Senhor, nós temos vida. Por isso, Senhor, recebe agora este culto de adoração, recebe estes cânticos espirituais, recebe a expressão da nossa vida, como um gesto de amor, um gesto, Senhor, de submissão à tua santidade. Ó Deus, tu és soberano e todo poderoso, nada fugiu do teu controle, nós temos absoluta convicção disso, e por isso, Senhor, como tua igreja, estamos aqui para adorar o teu nome, para louvar o teu nome e para proclamar a sua palavra. Esta oração nós fazemos como igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Nós convidamos a todos a louvar conosco o hino de número 488 do Inário para o Culto Cristão, Brilha no Meio do Teu Viver. Não somente para fazer o feito singular, é preciso agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com todo amor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez alguma virtude possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Ou talvez alguma vida possas alegrar com palavras cheias de calor. Ou quem sabe algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Salvador. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do
possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Mesmo que agitado seja aqui o teu viver, ser mais firme a tua devoção. Vem em teu redor que a gente triste a perecer, sem ter certeza da salvação. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Este é o momento do nosso informativo e primeira coisa que eu gostaria de lembrar aos irmãos que no nosso boletim digital os irmãos vão ter todas as informações e quando sentir a necessidade de mais informações para tirar dúvidas, você pode ligar para a nossa secretaria 99435 7778. E ali na secretaria você vai poder, por esse WhatsApp, tirar todas as suas dúvidas. Mas dentro do informativo desta noite, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos que estamos no mês de março, mês de campanha da Junta de Missões Mundiais. A nossa junta tem trabalhado de forma espetacular, podemos dizer, neste tempo de pandemia, de todas as dificuldades que se tem no campo missionário, longe da nossa pátria, ainda se apresenta esse distanciamento social que acompanha também a vida dos nossos missionários. E a junta nos apresenta o tema deste ano como Viva o Poder de Transformar. Para esse tema, ele traz como base teológica 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, que diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nós teremos, em um do nosso domingo do mês de março, aonde estaremos falando bastante, bem mais da nossa campanha, falando bem mais da nossa junta de missões mundiais. Outro ponto que eu gostaria de falar com os irmãos, trazer a memória e deixar como informação, que já foi falado pela manhã, é quanto à agenda da igreja, a alteração da agenda dos cultos. Com o decreto governamental que foi estabelecido, a igreja então buscou se adequar dentro desse decreto. E para isso, os cultos de quarta-feira, culto de oração, ele passa das 20 horas para as 18h30 e permanece presencial, sendo que o término do culto, no máximo, chegando às 20 horas. Então, o culto de quarta-feira sofre a questão do horário, mas mantém presencial, assim também como o dos jovens. Só que o dos jovens, além da mudança de horário, também para as 18h30, terminando às 20 horas, ele passa para sexta-feira, porque sábado então não seria possível. Então esses dois cultos permanecem presencial, com mudança de horário, e o dos jovens passando para sextas-feiras. Já os de domingo, manhã e noite, eles então passam a não presencial. Você pode assisti-los pela rádio evangélica e também pela internet no nosso canal do YouTube. Voltando um pouquinho de quarta-feira, a rádio evangélica, o de quarta-feira, ela vai transmitir o culto a partir das 20 horas. Então, a rádio evangélica transmitirá a partir das 20 horas. Permanece o horário estabelecido quando presencial o culto às 20 horas. Mas o culto será presencial às 18h30. Dando sequência no nosso informativo, como foi dito pela manhã,
Na próxima quarta haverá um espaço para homenagem ao Dia da Esposa do Pastor e também o Dia Internacional da Mulher. Quero também lembrar os irmãos que precisamos ficarmos atentos em oração constante, e para isso eu digo que a nossa sala de oração continua normalmente de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã e das 18 às 19 no horário da tarde. Aquele irmão, aquela irmã que tiver dificuldade do link, pode entrar em contato com o WhatsApp da nossa secretaria, que vai ser atendido. Além da sala de oração, temos a IBD, os pequenos grupos, que não muda nada, continuam no mesmo horário, da mesma forma que vinha sendo realizado, porque já estava de uma forma online, permanece normalmente. Quanto à oração que eu falava, oração pelos enfermos, conforme está no nosso boletim, conforme foi já divulgado pela manhã, as famílias enlutadas da igreja, é muito importante estarmos orando, estarmos entrando em contato pelo telefone, pela rede social, de uma forma ou outra, com essas famílias que hoje sofrem o luto neste momento de distanciamento social. E por fim, meus irmãos, que desejamos motivar a igreja a estar orando pela nossa nação, orando pelos dirigentes, pelos líderes da nação, do nosso estado, do nosso município, e em especial por toda a liderança e todos os trabalhos realizados aqui na nossa igreja, para que haja sempre sabedoria e alegria em trabalhar para o Senhor. Então, esses foram os nossos avisos, o nosso momento informativo que deixamos para os irmãos, para que os irmãos possam acompanhar aquilo que é a caminhada da igreja nesta semana. Agora, então, nós vamos ter uma mensagem musical com o dueto André e Suene Menezes, Oração de Entrega. Senhor, eu sou fraco e humilde de coração, não tenho força para a obra que tu me dás, ó Senhor. Porque dentre tantos escolheste somente a mim. Sabes que tenho lábios impuros, vem me ajudar, ó Senhor. Dá-me, ó Deus, porção dobrada do teu doce Espírito Santo. Quero ser um vaso por tuas mãos usado. Dá-me, Senhor. Dá-me, ó Deus, porção dobrada do teu doce Espírito Santo. Quero ser um vaso por tuas mãos usado. Dá-me, Senhor, teu poder.
as palavras que queres que eu fale por ti, para que eu possa dar testemunho a quem ouvir, ó Senhor. Irei proclamando as verdades que tu me dás. Oh, quanto almejo ver o teu rosto, eu te adoro, ó Senhor. Dá-me, ó Deus, porção dobrada do teu doce Espírito Santo. Quero ser um vaso por tuas mãos usado. Dá-me, Senhor. Dá-me, ó Deus, porção dobrada do teu doce Espírito Santo. Quero ser um vaso por tuas mãos usado. Dá-me, Senhor, teu poder. Inspirado por essa linda melodia, nós vamos então orar por missões mundiais. Nós vamos interceder pela liderança da nossa nação. Nós vamos agora orar pela liderança da nossa igreja. Vamos orar agora pelas decisões. Vamos rogar ao Senhor que nos dê um coração pronto para servi-lo com alegria. Que nos dê um espírito pronto para termos uma entrega total ao Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agora neste momento, Senhor, interceder pelos missionários que estão, Senhor, em terras longe da sua pátria, aquilo que chamamos de missões mundiais. Ó Deus, Tu conhece a vida de cada um desses missionários, Tu conhece o que se passa na família, quais as dificuldades que eles têm encontrado no campo, Senhor, neste contexto de distanciamento social. Além de tudo aquilo que já conhecemos dos desafios desse trabalho que Tu tem dado a tantos jovens, tantos homens, tantas mulheres. Ó Pai, nós queremos Te pedir em nome de Jesus, que Tu esteja abençoando os missionários, que Tu esteja, Pai, dando a eles, Pai, aquele suporte que só Tu podes dar. Mas queremos rogar também, Pai, pela liderança da Junta de Missões Mundiais. Ó Pai, o pastor João Marcos e toda a sua equipe, para que eles tenham discernimento e cuidado com tudo aquilo que venham a tomar de decisões. Ó Deus, abençoa-os, Pai. Abençoa a nossa junta. Abençoa, Senhor, os pastores das igrejas. Abençoa, Pai, as igrejas batistas do Brasil, para que tenham no coração o ardente desejo de participar dessa grande obra, orando, enviando missionários e ofertando para o sustento daqueles que estão no campo. Ó Pai, assim eu oro, Pai, em nome de Jesus, neste momento, de forma especial pela nossa junta e por missões mundiais. Agora também, Senhor, quero orar pela liderança da nossa nação, do nosso estado, do nosso município. Ó Deus, dá sabedoria, Senhor. Ó Deus, dá sabedoria em todas as decisões. E de forma especial quero orar também, Senhor,
pela nossa igreja, pelo pastor Marcos, pela sua saúde, pela sua família, por tudo, Senhor, que se apresenta na vida do teu servo. Que ele, Pai, pela tua sabedoria, conforme vem fazendo, Senhor, continue conduzindo a tua igreja conforme o teu querer. Ó Pai, dá a todos nós sentimentos de lealdade para contigo, para com o pastor Marcos e para com todos os líderes da igreja. Nos dê um espírito e sentimento de lealdade, de unidade, de comunhão, para que possamos ver a tua vitória no nosso meio. É a oração que fazemos agora como igreja na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, passamos agora então, na ordem do nosso culto, para o momento de dízimos e ofertas. Momento de adoração, momento de estarmos refletindo e apresentando ao Senhor a nossa vida, o nosso coração, o nosso ser. Lá em Provérbios capítulo 3, no verso 9 e 10, diz assim: honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e os teus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. É um mandamento com promessa. Que retenhamos essa promessa, mas também esse mandamento do Senhor. Eu queria lembrar aos irmãos que os dízimos e as ofertas, eles devem, nesse tempo, de preferência, serem depositados ou transferidos para as contas bancárias da igreja. As contas bancárias o irmão vai encontrar, a irmã vai encontrar lá no nosso boletim, na última página, que lá no site ou no aplicativo da igreja. Também pode ser feito pelo Pix, oferta@capunga.org.br. O pedido da nossa administração da tesouraria é que você envie para a secretaria pelo WhatsApp 994357778, dizendo a que se destina aquela transferência ou aquele depósito. Se é para dízimo, se é para oferta de missões, se é para o centenário da igreja, ou se é uma oferta para cestas básicas, que tantas pessoas têm sido abençoadas por essas cestas básicas. Então, meus irmãos, este momento é um momento para nós refletirmos naquilo que temos feito, como cumprindo o mandamento do Senhor, nos dízimos e também nas ofertas, mas sabendo que as promessas do Senhor não falham, e o Senhor é fiel. O que o Senhor espera de cada um de nós também é fidelidade naquilo que é a nossa parte. Neste momento, então, cantaremos Não a Nós, Senhor, do HCC, é o 23, ao único. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque perguntam as nações: onde está nosso Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da sua misericórdia e da tua fidelidade, porque confiam as nações em ouro, prata e riquezas, e se
me afastam do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor à tua misericórdia e da tua fidelidade. Há único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Oremos consagrando os dízimos, as ofertas. Oremos colocando a vida daqueles que administram esses recursos. Oremos louvando a Deus, porque Ele tem multiplicado aquilo que tem sido colocado no tesouro da igreja. Pai, nós te louvamos em nome de Jesus, porque Tu tens, sim, Senhor, multiplicado tudo aquilo, Senhor, que Tu tens colocado nas mãos da Tua igreja. Ó Pai, mas pedimos e rogamos que Tu continue dando sabedoria a todos aqueles, Senhor, que estão envolvidos, Senhor, para o investimento desses recursos. Que esses investimentos sejam segundo a Sua orientação, para que continue desta forma, Senhor, trazendo bons frutos para a obra do Teu Evangelho. Assim, Pai, também nós queremos nessa oração dizer que somos felizes com esta igreja, porque as pessoas que compõem este corpo têm demonstrado, Senhor, ser fiel ao Senhor. Com todo este tempo, com todas as coisas que têm acontecido no nosso tempo, elas têm sido fiéis, elas têm depositado o seu dízimo e as suas ofertas, esperando a recompensa somente do Senhor. E é desta forma, Senhor, que desejamos continuar caminhando. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a sermos fiéis em tudo, Senhor. É o que pedimos e rogamos com gratidão em nome de Jesus. Amém e amém. Neste momento teremos uma mensagem musical do coro, com o coro jovem, com alegria. Com alegria serviu,
Que a graça e a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja derramado sobre as nossas vidas. Gostaria de convidar os nossos irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do Gênesis, no capítulo 3, a partir do versículo 21. Gostaria de refletir durante um bom tempo aqui com os irmãos a respeito da provisão de Deus. Como nós precisamos, como nós necessitamos da provisão do Senhor. Como nós precisamos descansar nesse Deus que tudo provê para cada um de nós. Esse texto é um texto muito especial, um texto que fala muito aos nossos corações e que, a partir da leitura dele, podemos perceber que o nosso Deus é um Deus completamente diferente. Ele nos ama de uma forma totalmente especial. A palavra do Senhor nos diz assim: fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Mais uma vez o texto diz: fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e para sua mulher e os vestiu. Vamos orar, feche seus olhos e vamos falar com o Senhor, com o nosso Deus. Pai querido, ajuda-nos, ó Deus, e aplica a Tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Nos ajuda, ó Deus, nesse tempo que vivemos, como Tua igreja, como Teu povo e até mesmo como a humanidade de modo geral, Senhor, a descansarmos, ó Deus, na Tua provisão, a confiarmos, Senhor, somente em Ti e que possamos, ó Deus, ter dias melhores, porque temos a fé e a certeza de que o Senhor pode intervir. Oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto especial porque trata daquele momento tão terrível e tão difícil da humanidade, quando Adão e Eva decidiram por conta própria tomar as rédeas da sua vida. Esse texto é um texto marcante porque é a partir daí que o pecado entra no seio da humanidade e toma conta dos seres humanos, e por conta do pecado, eles são então afastados do jardim do Éden, afastados da presença do Senhor nosso Deus. Nós precisamos olhar para esse texto para podermos compreender que o que o homem fez foi desobedecer uma ordem expressa do Senhor. Deus não queria tirar o homem do Éden, Deus não queria afastar a mulher do Éden, mas por desobedecer uma ordem expressa do Senhor, por dar ouvidos à serpente, que é o mais astuto dos animais, eles acabam sendo então colocados de lado, colocados para fora daquilo que era o jardim de Deus. Compreendendo que agora eles então começam a experimentar o que nós conhecemos como a morte. Deus havia dito para Adão, Deus havia dito para Eva: vocês podem comer de todo o fruto que há dentro desse jardim. Esse jardim, ele pertence a vocês. Entretanto, de uma árvore vocês não poderão comer. Mas o versículo 4 do capítulo 3 de Gênesis nos diz expressamente que a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Todas as vezes que nós colocarmos a palavra de Deus em dúvida, estaremos aptos a pecar contra o Senhor. A serpente, o que ela fez foi pegar aquilo que o Senhor tinha dito e dito: não, não é bem assim. Não é isso que Deus disse. Certamente vocês não morrerão. E nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus,
reafirmarmos somente a nossa confiança, a nossa fé, a nossa certeza no que nos diz a palavra do Senhor. E tudo que estiver fora disso, que seja anátema, que seja maldito. Deus sabe, disse a serpente, no dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a Deus. Os seus olhos se abrirão e vocês serão conhecedores do bem e do mal. E aqui nós encontramos então aquilo que chama a atenção não somente de Eva, não somente de Adão, mas de todos nós. A possibilidade de nos igualarmos ao Senhor nosso Deus. Acharmos que é possível ter algum dos atributos do Senhor, achar que é possível viver aquém de Deus ou distante de Deus, não lembrando que a vida vem dele, que todas as coisas que são boas vêm de suas mãos. Nunca conseguiremos ser iguais a Deus. Isaías, no capítulo 40, no versículo 25, o próprio Senhor diz: com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. O próprio Deus faz essa pergunta: a quem vocês vão me comparar? Vocês são finitos, eu sou infinito. Vocês são pó, eu sou o eterno. Não há ninguém, não há nada que chegue ao menos perto de tudo o que eu sou. Mas Adão e Eva acharam, através da indução, daquilo que a serpente lhes disse, que era possível serem iguais a Deus. Ainda no Salmo 86, verso 8, o salmista diz: nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Ah, como nós precisamos entender que o nosso Deus, ele é incomparável, para que não venhamos a perecer, para que não venhamos a morrer, seja a morte física ou seja a morte espiritual. É então que a partir do seu pecado, a partir daquilo que eles fizeram de desobediência à vontade dita de Deus, aquilo que o Senhor havia revelado a eles, a desobediência por vontade própria de Adão e Eva, é que eles decidem encobrir o seu erro. E aqui é um primeiro ponto que eu gostaria de destacar com você nesta noite. Nunca tente fazer para si qualquer coisa. Espere sempre receber das mãos de Deus. Todos nós dependemos do Senhor. Veja o que diz Gênesis no capítulo 3, versículo 7. Então os olhos de Adão e Eva, após comerem do fruto, aqueles olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. E ao perceber que estavam nus, eles costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui é o erro de todo homem, de toda mulher, de achar que um dia pode prover algo, de achar que existe alguma força em si que nos leve a fazer algo que não venha do Senhor. Seja o seu trabalho, seja a sua faculdade, seja o seu dia a dia, tudo é dádiva do Senhor. Adão e Eva, após comerem do fruto proibido e perceberem-se nus, eles tentam então fazer para si roupas, porque o pecado nos faz pensar que existe a possibilidade de independência, e não há. Somos completamente, totalmente dependentes do Senhor. Eles tiram ali
aquelas folhas, fazem roupas para si, porque pensaram: nós erramos, sim, é fato, nós erramos, desobedecemos o Senhor nosso Deus. Mas nós vamos tentar resolver essa questão. Nós vamos tentar resolver os nossos problemas. Joseph Benson, comentando esse texto, ele diz que aquela nudez que antes era inocente e honrosa, por ocasião do pecado, ela se torna vergonha. E por isso ela precisava de uma cobertura, por isso ela precisava ser coberta por algo, mas algo que nós não poderíamos prover para nós. Algo que Adão e Eva, apesar de estarem ali vestidos, ainda assim não se sentiram dignos de se colocar diante da presença de Deus e se esconderam quando o Senhor os chamou. Assim como Isaías diz, no capítulo 64, no verso 6, todos nós somos como o imundo, todas as nossas justiças são como trapo da imundícia, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Tudo que tentarmos fazer diante de Deus, ainda assim não deixará de ser trapo de imundícia. Nós não podemos, por nossas forças, provar nem dar para cada um de nós coisa alguma. Essa verdade, ela precisa ser dito. E é por isso que acontece algo extraordinário no texto que lemos no início. O nosso Deus realmente é um Deus diferente. É um Deus que, apesar do nosso pecado, faz sempre algo por nós. É muito interessante quando encontramos esse texto aqui justamente no pecado do homem, no momento em que Adão e Eva desobedecem a Deus. Por isso, o segundo ponto desse texto que gostaria de destacar para cada um de nós é: escolha sempre receber o que vem de Deus. O Senhor tem o melhor para cada um de nós. E Ele faz o melhor para cada um de nós. Ele não nos retribui segundo a nossa iniquidade, segundo o preço do nosso pecado, mas porque Ele é um Pai amoroso, porque Ele está buscando levar os seus filhos de volta aos céus. Ele faz o que nenhum Deus com D minúsculo faria. O que Deus faz? O que será que eu e você faríamos? O que Adão e Eva mereceriam a partir daquele momento de desobedecer uma ordem expressa do Senhor? Veja comigo o que diz o versículo 21 mais uma vez. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele. Para Adão, fez vestimentas de pele para Eva. O Senhor não os abandonou. O Senhor não tirou deles o seu cuidado. Independente do que eles fizeram, o Senhor continuava amando. O Senhor continuava provisionando as coisas para eles. E sempre que penso nisso, lembro de uma história a qual vi na igreja a qual fazia parte lá no Piauí, quando uma mãe entrou na igreja chorando, e falava com o pastor daquela igreja dizendo: meu filho agora está arrancando as janelas de casa para vender e para trocar por drogas. Eu não sei mais o que fazer. E ali foi dito para aquela mulher: por que você não deixa então seu filho fora de casa?
Por que você não abre mais a porta para ele, já que ele não quer? E a resposta daquela mãe foi: mas é meu filho, eu não posso fazer isso por ele. Por mais que ele me cause mal, ainda assim eu o amo, eu quero cuidar dele. O Senhor cuida de nós, o Senhor está sempre com a sua mão sobre as nossas vidas, independente daquilo que façamos. O Senhor providenciou roupas para Adão e Eva após toda a sua desobediência. Entretanto, Adão e Eva não escaparam das consequências do seu pecado. Nós podemos ver isso muito claramente a partir do versículo 14 até o versículo 18. Deus mostra qual é a consequência do pecado de Adão, do pecado de Eva, mas em nenhum momento o Senhor os abandonou. Porque de fato não se deixe enganar. Assim como diz a palavra do Senhor em Gálatas 6:7, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Adão e Eva colheram o fruto do seu pecado, mas eles não ficaram sem a provisão de Deus. O nosso Deus realmente é um Deus diferente, é um Deus que cuida, é um Deus que ama. Mas aqui também é um tipo, é uma figura do próprio Cristo. Ao analisarmos bem esse texto, nós vamos ver que o Senhor Deus fez vestimentas de peles de animais. Muito provavelmente, dizem alguns teólogos, que foi a partir desse momento que começaram os sacrifícios para o Senhor, que começaram a colocar diante do altar de Deus a oferta. Nós vamos observar Caim e Abel fazendo isso. De onde eles aprenderam? De onde eles tiraram essa ideia? Se não uma ordem expressa do Senhor, para mostrar que através do derramamento de sangue, Ele cobre os nossos pecados, Ele veste a nossa nudez e nos dá então livre acesso a Ele novamente. Ainda Isaías, no capítulo 61, versículo 10, ele diz: é grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação e pôs sobre mim um manto da justiça, qual o noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual a noiva que se enfeita com as joias. Grande é o meu prazer no Senhor, porque nele eu posso confiar. E ainda o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 2, diz: enquanto estamos nessa existência, gememos, desejando ser revestidos por nossa habitação celestial. O sacrifício que proporcionou a Adão e Eva vestimentas para cobrir a sua nudez, em Cristo, e sendo Cristo o tipo ali relatado, é o sacrifício que nos dá também certeza da provisão de Deus em todos os momentos. Ao fazer peles para Adão, ao colocar e vestir Adão e Eva, Deus não está só cobrindo a sua nudez, mas Deus está também colocando aquela pele de animal para aquecer o seu corpo durante a noite. Nas noites frias que agora eles iriam enfrentar aqui no mundo, após serem tirados do jardim do Éden, as folhas não seriam suficientes para dar a eles um bem-estar.
E o Senhor providencia, apesar do pecado deles. Por isso podemos então descansar no Senhor, sabendo que do Senhor vem toda a nossa provisão, sabendo que de Deus e em Deus nós temos muito mais do que merecemos e às vezes além do que precisamos. Como povo de Deus, podemos dizer, como João, ao olhar para Jesus Cristo: vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vejam, este é o Cordeiro de Deus que foi morto e que agora todos nós podemos desfrutar da presença do Senhor novamente. Veja, esse é o Cordeiro que a sua pele foi tirada, para que nós pudéssemos cobrir a nossa nudez, a nossa vergonha e voltarmos para perto do Senhor, esquecendo a nossa tentativa de independência dele, esquecendo a nossa tentativa de querermos ser iguais a Deus. É quando todos nós entendemos que em Cristo nós temos sim a provisão de Deus no mundo espiritual, a nossa salvação, mas também temos a provisão de Deus aqui na terra. É por isso que Jesus, ensinando aos seus discípulos, ele disse: por que vocês se preocupam com o que comer, com o que beber, com o que se vestir? O Pai sabe do que vocês necessitam. O Pai está vendo qual é a necessidade de vocês. Ele não vai abandonar nenhum de vocês. Isaías deixa muito claro para cada um de nós que não são os nossos méritos, não é a nossa justiça própria, não são as vestimentas de folhas que conseguimos fazer, que nos colocam nesse lugar privilegiado diante de Deus, mas sim a sua própria provisão através do seu Filho. E lá em Isaías, no capítulo 53, a partir do 6, ele diz assim: todos nós, como ovelhas, nos desviávamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que fez diante dos seus tosquiadores ficar calado, não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi humilhado e eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Isaías retrata para nós tudo o que vemos desde o livro do Gênesis, desde o início das Sagradas Escrituras, o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, o cuidado de Deus sobre toda a humanidade, o cuidado do Senhor que nos faz descansar na sua provisão. E em tempos tão difíceis, em tempos que muitos estão ansiosos, preocupados, sem conseguir enxergar um futuro, o Senhor diz para a gente: eu sou o Senhor da provisão desde o início. Eu sou o Senhor que dou as vestimentas desde o início, e não vai ser agora que eu vou faltar, não vai ser agora que eu vou falhar. Apenas não dê ouvidos à serpente, não dê ouvidos ao maligno. A palavra do Senhor ainda nos diz, lá na primeira carta que escreveu o apóstolo Pedro, no capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 20,
pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas foi pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. A nossa grande questão é lembrar a cada um dos nossos amados irmãos que continuamos ainda vivendo debaixo da provisão de Deus. Por isso, precisamos nos lembrar todos os dias: Deus não nos abandonou. Deus nunca se afastou de nós. Até mesmo na fase mais difícil da humanidade, quando Adão e Eva decidiram tomar as próprias rédeas da sua vida, o Senhor esteve presente. Por isso, finalizando esse texto, a gente encontra um cuidado ainda maior do Senhor para comigo e para com você. No versículo 22 e 23 ainda do capítulo 3, o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que o homem estenda a mão, tome da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual haviam tomado. Mais uma vez o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, nos tirando ali do jardim do Éden, onde haveria ainda a possibilidade de comermos da árvore da vida e vivêssemos eternamente como pecadores. Até na nossa retirada do Éden, foi providencial para que o Senhor continuasse cuidando de cada um de nós. O Senhor cuida de mim, o Senhor cuida de você. E é por isso que ele diz: meus filhos, meus amados filhos, eu sempre cuidarei e sempre cuido de vocês. O salmista sabia disso tão alegremente que ele diz no Salmo 37, o Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de diversidade, eles não ficarão decepcionados e em dias de fome desfrutarão fartura. É promessa do Senhor. É o que diz a palavra do Senhor. Não é o que diz a voz da serpente. O Senhor nos garante que em tempos de adversidade como esse que estamos vivendo, não ficaremos decepcionados. E em dias de fome, nós desfrutaremos de fartura. Por isso, não duvidemos do cuidado do Senhor. Não duvidemos da sua forte mão, que pode prover muito mais sobre as nossas vidas. Descansemos nele, porque apesar do nosso pecado, ele continua ao nosso lado, providenciando o nosso retorno para os céus. No livro de Oséias, ainda no capítulo 13, ele diz: mas eu, o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito, vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Somos lembrados pela palavra de Deus de diversas maneiras, de diversas formas, o cuidado de Deus sobre a vida dos seus servos.
Por isso gostaria de concluir dizendo a você que apesar das circunstâncias, apesar das aflições, apesar das incertezas, apesar do mundo estar em caos e em colapso, o Senhor Deus continua cuidando do seu povo. Ele não se afastou de nós em nenhum momento. Descanse nele e que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém. Como hino final, nós vamos louvar a Deus com uma bênção antiga, 266 do Inário para o Culto Cristão. Tua vida, amigo, seja sempre para o melhor, que o sol aqueça teu viver, que a chuva caia leve no teu lar, e até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure nas suas mãos, que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Vamos orar ao Senhor, encerrando o culto desta noite, convidando você que nos acompanha através da internet, através da rádio, a colocar diante do Senhor toda a sua vida, sabendo que Ele tem cuidado de cada um de nós. Descanse no Senhor, confie na sua palavra e experimente a provisão de Deus. Vamos orar encerrando esse culto. Feche seus olhos, baixe sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por ouvirmos a Tua voz através da Tua palavra, por cada hino, Senhor, que podemos, ó Deus, louvar e cantar somente ao Senhor. Que o Senhor continue, ó Deus, sustentando as nossas vidas, nos dando, ó Pai, da provisão que cada um de nós necessita. E, por favor, Senhor, fala aos nossos corações, que possamos sempre dar ouvidos, ó Deus, à Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, em tudo. Abençoa o nosso país, abençoa, Senhor, a nossa igreja, todas as igrejas espalhadas ao redor do mundo. Continua, Senhor, fazendo o Teu querer em nós e através de nós. E agora, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém.
Amém.